abro para a exposição do Dr. Ives Gandra Matrides, que acho que está aqui conosco online. Senhor Ives Gandra, por favor, o senhor tem a palavra. 20 minutos. Muito obrigado. Pois não. Eminente deputado, é uma alegria poder falar na Câmara dos Deputados sobre não só a Constituição de 1924, como a figura de Dom Pedro I, mas mais do que isso, algo que também tem sido desfigurado por aqueles que não entendem de história, além da Academia Brasileira de Filosofia e de Letras, eu também sou da Academia Paulista de História, a figura de Dom João VI, pai de Dom Pedro I. Essa foi uma figura que os historiadores do passado davam o relevo que realmente mereceu, e desfigurado por pessoas que não se aprofundaram na história. Dom João VI teve a habilidade de conseguir vir para o Brasil no momento em que o próprio Napoleão invadia a Península Ibérica, conquistava a Espanha, e fez do Brasil a metrópole, sendo Portugal, de certa forma, uma espécie de uma colônia, sendo o Brasil verdadeiramente a metrópole do Dom João VI. Criou o Tribunal Militar, foi o primeiro criado naquela época, e quando voltou, depois da Revolução do Porto, de 1820, para Portugal, ele sabia perfeitamente a situação de Dom Pedro I, que ele teria que, em algum momento, já que todos os países da América Latina estavam se independendo do seu jugo espanhol, e deu a Dom Pedro I, que manteve esta terra como uma nação continental. Se nós levarmos em consideração que no Tratado de Tordesilhas, Portugal dividiu a América entre a América Portuguesa e a Espanhola, e Portugal conseguiu manter uma nação continental, enquanto que a América Espanhola foi pulverizada no mundo enorme de países, demonstra a inteligência do projeto português e, ao mesmo tempo, na instalação do Império, com Dom Pedro I a prolongar a independência, nós tivemos a manutenção, nada obstante um ou outro movimento, como das farroupilhas, da cabanagem, etc., que não foram adiante, porque no tempo do Império se manteve essa integralidade da nação que temos até hoje. E a figura de Dom Pedro I era de tal importância que, se nós analisarmos, Pedro Calmon, um grande historiador brasileiro, ele mostrava que ele, de rigor, teve 4 coroas. 2 coroas ele exerceu, mas, segundo Pedro Calmon, houve até o oferecimento, com a morte de Napoleão, aqueles que queriam voltar, de tentar a coroa francesa e a coroa da Grécia. No livro do Pedro Calmon, historiador brasileiro, houve sondagens nesse sentido, mas foi morrendo muito cedo, Pedro I do Brasil, Pedro IV. Ele, apesar de ter dissolvido a Constituinte em 1823, a Constituição de 24 é uma Constituição de um modelo, para a época, extremamente importante, inclusive dando ao imperador um poder moderador, mas reconhecendo os outros poderes também com a sua força. Teve atos de grandeza, como José Bonifácio, depois de exilar, por causa da dissolução da Constituinte, dar a Pedro II o seu filho a ele. E a sua filha, uma brasileira, governou Portugal. Primeira na história da monarquia em Portugal, o único país latino-americano que teve alguém nascido no Brasil governando como rainha Portugal, isto é, um país europeu, foi exatamente a filha de Dom Pedro I. E, num determinado momento, Portugal tinha uma rainha brasileira e o Brasil tinha um rei brasileiro, um imperador brasileiro, os dois descendentes de Dom Pedro I. Figura notável. Agora, evidentemente, enfrentou as crises, como nós tivemos a crise de 31 a 40, inclusive o ato institucional de 1934, a regência de Feijó, aquele período de turbulência. Tivemos turbulência no Império, inclusive com as guerras que o imperador foi obrigado a sofrer, principalmente a Guerra do Paraguai, onde nós não estávamos preparados militarmente
e o governante, o tirano do Paraguai, estava preparado, é tanto que no começo da guerra nós fomos perdendo batalha e nós tínhamos homens suficientes para enfrentar. Apesar disso, teve um dos governos mais tranquilos da história brasileira. Se nós analisarmos de 40 a 89, e de 47, quando foi promulgada a Constituição Imperial, o parlamentarismo no governo imperial, nós tivemos o parlamentarismo como o governo do país, a forma de governo que se adotou de 47 a 89, o período mais estável da vida brasileira nós tivemos exatamente neste período, o que vale dizer, mesmo na República, depois de instalada, aí de 89 a 30, antes do golpe de Getúlio Vargas, nós tivemos apenas 41 anos. De 30 a 45, nós tivemos uma ditadura. De 46 a 50 a 64, mais um período de apenas 19 anos. Se nós analisarmos depois, tivemos um período de exceção, de 64 a 85, e se nós analisarmos de 85 até um período ainda inferior, é o período de paz que tivemos, apesar das turbulências de guerra, não só de questões internas, como de guerras externas, no período imperial. Então, os problemas que nós sempre tivemos, aquilo que se chama de crises brasileiras através da história, do nível de constituições de 91, 34, 37, 46, 67, mesmo 69, a emenda número 1, foi todo um texto constitucional escrito, até a Constituição de 88, nós temos vivido crises normais que todos os países viveram, crises que são próprias do desenvolvimento. E chegamos ao país de hoje com perspectivas que nós podemos ter, em que, nada obstante, meu caro deputado, os problemas que vivemos, as dificuldades internas, problemas de natureza política e diversos outros problemas de natureza social, reformas que são necessárias, uma tributária, do Poder Judiciário, reformas do conceito administrativo para fazer a federação caber dentro do PIB, o Brasil tem perspectivas extraordinárias. A guerra da Ucrânia e da Rússia, e a meu ver, com o absurdo de um ditador, que é o ditador da Rússia, que impede que se use a palavra guerra contra a Ucrânia na Rússia, prendendo de usar a palavra guerra, ou expulsando pessoas de outras nações que falam em guerra da Rússia contra a Ucrânia, apesar de isso estar trazendo para todo mundo uma queda de PIB, um aumento da inflação mundial, que não é só do Brasil. A Inglaterra tem uma inflação de 8,8%. Nós temos inflação na Alemanha, nos Estados Unidos, em países tradicionais, só o Japão que está com uma inflação pequena de 1,9%. O que nós vemos é uma perspectiva a médio e longo prazo para o Brasil de se tornar efetivamente uma das grandes, se não uma das maiores potências do mundo. Vê-se, por exemplo, o primeiro grande problema. A humanidade precisará cada vez mais de alimentos. E é evidente que a nossa agropecuária é das mais avançadas do mundo. No momento que solucionarmos alguns dos problemas infraestruturais e passarmos a nós mesmos produzirmos, criando condições em relação ao petróleo, todos os fertilizantes necessários, nós dominaremos o mercado mundial, porque ninguém tem uma extensão de terra com possibilidade de ser cultivada como o Brasil nesse momento. Mesmo os Estados Unidos, que ainda lideram o fornecimento alimentar no mundo, de rigor, com todos os problemas, encontram, digamos, menos condições do ponto de vista de natureza do que o Brasil para explorar a agropecuária. Por outro lado, a própria Amazônia, no momento que nós entendemos e começarmos a trabalhar com a segurança necessária, perdendo, inclusive, apoio externo no mercado de carbono,
O ano passado foram 250 bilhões de dólares que se negociou no mercado de carbono, de preservação da floresta, fazendo com que a comunidade internacional pague por isso, que poderá gerar recursos monumentais. Vale dizer, do ponto de vista de commodities, que serão fundamentais no futuro do mundo. A guerra da Rússia e da Ucrânia está demonstrando que as commodities é que estão provocando todos esses problemas. O petróleo, por exemplo, subiu de 70 para 150 dólares. A falta de fertilizantes tem provocado aumento da agropecuária no mundo inteiro. É evidente que nós estamos em posição de natureza, de possibilidade de crescimento, de preservação da floresta, de sermos os pulmões do mundo, podendo ganhar dinheiro com o mercado de carbono. Nós estamos numa posição privilegiada até em nível de minérios, de exportação de minérios, commodities que o mundo inteiro precisa. Vale dizer, a nossa vocação natural é uma vocação que o mundo precisa. Em momentos de grandes problemas mundiais, caixa a produção daquilo que é necessário, mas o alimento é fundamental, é necessário, o mundo inteiro precisa. E há populações como Índia e China, que têm mais de 2 bilhões de habitantes, os dois países unidos, é evidente que nós temos uma posição que outros países não têm. Uma terra ensolarada com possibilidades extraordinárias. E é evidente também que, no ponto de vista de educação, apesar das críticas, não estarmos nas melhores colocações, nós abrimos universidades e faculdades no país inteiro. É evidente que a qualidade ainda não é ideal, mas nós estamos professores cada vez mais PhDs de fora. O que vale dizer, o Brasil tem possibilidades notáveis. Temos algumas dificuldades. A primeira delas, eu tenho a impressão, indiscutivelmente, é a mais importante das reformas, a meu ver, que é a reforma administrativa. O nosso custo de mão de obra, hoje, no país, a mão de obra oficial, representa em torno de 13,6% do PIB. O custo da mão de obra média da OCDE é de 9,2 a 9,9, conforme o exercício. Uma diferença de 4% no custo em relação ao PIB representa um PIB brasileiro que hoje já passou o PIB da Rússia. É possível que a Rússia recupere com o petróleo, no momento em que caiu o valor do rublo, mas já passamos a Rússia e a Coreia do Sul, passamos de novo um aumento do primeiro trimestre, que foi até da economia do PIB brasileiro, que foi até elogiadíssimo pelo OCDE. Na verdade, nós temos essa possibilidade, mas podemos reduzir, fazer com que a federação caiba dentro do PIB. Se não chegarmos àquilo que é abaixo de 10% da média da OCDE, chegarmos a um valor não de 13%, dependendo da forma de desregulamentar esse país. Então, é uma reforma fundamental. A reforma tributária também. Se nós eliminarmos as obrigações acessórias no nível em que foi colocado no país, muitas vezes exigindo multas muito superiores naquilo que está, na falta de recolhimento de tributos, fazendo com que isso simplifique, seja inteligível para o contribuinte. Eu não sou daqueles que acham que temos que mudar o sistema. Participei de audiências públicas para o sistema tributário durante a Constituinte. Alguns dos dispositivos que estão na Constituinte foram de minha redação. Eu posso dizer o seguinte, que se nós utilizássemos os tributos que aí estão, para não termos novas discussões no Poder Judiciário, nós, evidentemente, estaríamos avançando consideravelmente desde que compactássemos os tributos aí existentes. Não discutiríamos mais a natureza de cada tributo, alguns deles, como o ICMS, levando 30 anos para que o Supremo Tribunal Federal declarasse exatamente o seu perfil, a sua modalidade, o seu tamanho. O que vale dizer, o que é operação física, o que é operação, para cada uma das palavras,
operação relativa à circulação de mercadoria, operação, mercadoria e circulação. O Supremo levou 30 anos para dizer o que era o imposto. Qualquer mudança, vamos ter novas discussões. Então, se nós só compactássemos, iluminássemos muitas das isenções, muitos dos problemas são colocados com variações, com especificações de situações, teríamos uma tributação muito mais fácil. Tinha dito isso em diversas audiências públicas que fiz na Câmara dos Deputados no momento que se faziam reformas. A reforma do Judiciário. O principal poder é o poder legislativo, porque temos situação e oposição. Por isso está, em primeiro lugar, com exaustiva demonstração das suas competências. O segundo poder é o poder executivo, onde estamos só com a situação representativa do povo. E são os dois únicos poderes que representam o povo, que pelo artigo 1º da Constituição é declarado que todo o poder emana do povo, e só dois poderes emanam do povo, é o legislativo e o executivo. E as competências do Poder Judiciário estão claramente definidas exaustivamente na Constituição, que não representa o povo, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário representa a lei que não faz, que a lei é feita pelo Legislativo e pelo Executivo. Ele, eventualmente, pelo Executivo, medida provisória, lei delegada, mas revisto pelo Legislativo. O que vale dizer, se todos os três poderes ficassem dentro das suas atribuições e o Poder Judiciário não invadisse competência do Legislativo, nós poderíamos ter essa harmonia e independência de poderes que diz o artigo 2º. É uma reforma necessária. É necessário que o Poder Judiciário seja o guardião da Constituição, não um legislador complementar, acessório, não um legislador constituinte derivado, não um legislador ordinário. Naquilo que eles dizem, a vácuo do legislativo, nós temos que atuar como, na verdade, quando o legislativo não decide, é porque, tendo as antenas como povo, muitas vezes o seu silêncio representa a vontade do povo. Dentro disso, a reforma do judiciário é fundamental, para que volte o Poder Judiciário a ser um poder que não invada competências, também definindo, já estão definidas, mas a organização, não as competências, para que isso não aconteça mais. Então, já me aproximando, faltando 2 minutos para terminar a minha exposição e não querendo entrar no tempo dos outros, o que eu digo é que eu vejo para o futuro, nada obstante os problemas atuais, as dificuldades, as ideologias que muitas vezes... A ideologia o que representa? É a corruptela das ideias. Porque a ideologia não admite contestação de ideias, não é a construção de ideias, é a oposição de posições políticas. No momento em que nós começarmos a descontaminarmos das ideologias, nós, evidentemente, com esses potenciais que o Brasil tem, podemos ir a perspectivas. Eu não tenho dúvida, se tivermos inteligência, os políticos, aqueles que representam o povo, os únicos que podem mudar efetivamente, como o Poder Judiciário tem apenas que representar a lei, isto é, fazer com que a lei seja cumprida, mas não podem ser políticos, não podem interferir na política, eu estou convencido que nós temos um futuro promissor. O que vale dizer, eu estou convencido que, passadas essas crises atuais, a partir de 2030, se conseguirmos inteligentemente vencer essas barreiras com essas reformas necessárias, nós podemos chegar a um futuro brilhante. Como aquilo que eu tenho certeza que Dom João VI, no grande projeto brasileiro, quando veio para cá, nessa nação continental, com a sua família, e fez do Brasil o centro de um governo europeu, ele pretendia, e quando pediu a Dom Pedro I, e realmente se garantisse para este projeto, que é o projeto do Brasil atualmente, que é um projeto de uma nação continental. Os portugueses fizeram, e o que os espanhóis não conseguiram na América Espanhola, nós seremos realmente aquela potência que todos nós desejamos. E eu, um velho de 87 anos, professor universitário há quase 60, advogado há 63 anos, já evidentemente vendo os meus amigos partirem para estarem em contato com o Criador do Universo,
continuo com essa esperança de que, se nós formos inteligentes, nós teremos um futuro brilhante pela frente. Era o que eu tinha a dizer, meu querido e caro deputado Luiz Felipe, de uma família tão tradicional, porque graças à sua família, graças a Dom João VI, nós temos hoje o Brasil que temos. Muito obrigado.